Eu queria solicitar a nossa aluna, companheira Roberta Tomás, para nos falar alguma coisa sobre a Bolsa Rotary pela Paz, né? O fundamento da Bolsa Rotary pela Paz. Ela tem 20 minutos para nos trazer esses conhecimentos. Antes disso, ler o seu currículo. Ela é cristã, mãe de Jolie e da Maia, esposa do Rafael, desbravadora e inventora de soluções e projetos para tornar o mundo um lugar de paz e prosperidade para todos. É administradora de formação e também especialista em responsabilidade social. Se tornou mestre em estudos sobre a paz, políticas públicas e sociais pela International Christian University, no Japão, onde foi bolsista Rotary Pro Paz nos anos 2014 2016. Atuou em diversos países, trabalhando na área humanitária e desenvolvimento, como Quênia, Alemanha, Suíça, Paraguai, Chile, Indonésia e muitos outros. Trabalhou nas Nações Unidas, no Comitê Internacional da Cruz Vermelha e na delegação da União Europeia no Brasil, e mais em outros lugares também. Como aluna do programa Rotary pela Paz, é uma verdadeira embaixadora do Rotary, sempre compartilhando sua experiência e temas sobre a paz nos clubes e eventos rotários, tais como este que nós estamos nesse momento, e vamos ouvi-la. Então, Roberta Tomás, aluna Bolsa Rotary pela Paz, o fundamento Bolsa Rotary Pro Paz. Por favor, esteja com a palavra. Obrigada. Boa noite, governador Hilário, governador Demétrios, Chico, querido Chico. Estou aqui de novo. Boa noite, queridos, todos que estão aqui nesse treinamento, né? Achei maravilhoso que o Distrito está fazendo um treinamento sobre isso, que o Chico tem sido quase que um lobo solitário aí algumas vezes, trabalhando muito no 1 a 1, trabalhando para que a Bolsa seja divulgada e para que a gente possa enviar candidatos, né? Ele faz esse trabalho há tantos anos e eu tenho apoiado ele, né? Desde que ele me ajudou a chegar lá, eu tenho apoiado muito essa divulgação. Por quê? Meu título aqui é alumna, né? Alumna da Bolsa Rotary pela Paz, mas eu acho que eu devia mudar meu título para embaixadora. Embaixadora Rotary pela Paz. Porque eu saio por aí falando muito da Bolsa. Eu já falei em muitos clubes, né, Chico, em conferência distrital. Eu falei até num clube lá no Japão, lá em Hiroshima, me convidaram para falar da Bolsa. E assim, eu fiquei pensando, né, o fundamento da Bolsa. O que é, assim, bem valoroso para vocês, para quem é novo nesse tema aqui no Rotary, poder realmente captar. Então, eu vou compartilhar um pouco do meu perfil, da minha história pessoal, e aí eu vou falar um pouco da Bolsa lá, o que eu aprendi, como foi lá e o que as pessoas que estudaram comigo estão fazendo, porque eu acho que ao entender o que eu faço, o que outros alunos fazem, talvez vocês consigam pegar, assim, essa essência, né? Esse fundamento. Então, eu estudei administração de empresas quando nova, né? Quando saí da escola, fui fazer administração de empresas. Eu já tinha feito intercâmbio em outros países, eu já falava 2 línguas, eu já tinha um desejo, assim, de conhecer o mundo, de entender o mundo, porque a minha mãe tinha essa visão. Porque a minha mãe tinha trabalhado ela era executiva de uma empresa público-privada, né, que ia pelo mundo falando, né, sobre temas de desenvolvimento. Então, sempre vi minha mãe indo para falar lá no Líbano, lá na China, lá não sei aonde, lá na Guiné-Bissau, e ela sempre me ensinou que eu tinha que ver o mundo, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ter muito conhecimento, que eu tinha que me capacitar, porque estudar, né, te traz esse conhecimento, você vai descobrindo as verdades, né? Você não vai ficando só com o que te falam, né? Ao estudar, você vai se aprofundando e descobrindo verdades, né?
E ao ir pelo mundo, você vai descobrindo pessoas, culturas, você vai descobrindo as diferenças, você vai descobrindo também verdades sobre os outros povos, né? E isso vai te dando entendimento. Eu sei que vocês acreditam nisso porque vocês são parte do Rotary, e o Rotary nasce disso, né? O Rotary nasce para que exista a paz, para que exista a amizade entre as nações, entre as pessoas de várias nações. Então, quando eu estava lá na minha faculdade de administração, eu já tinha visto muito, eu já tinha, assim, já conhecia vários países, mas antes de me formar, eu já tinha uma liderança, eu já tinha trabalhado em várias ONGs, já tinha feito. O meu cachorro tá bem aqui no meu pé, me cutucando. Eu já tinha, assim, uma visão global, já tinha entendido que eu precisava ter uma liderança. Mas eu decidi, no último semestre da faculdade de administração, ir para a África. Eu falei para minha mãe, eu queria fazer um intercâmbio, mas antes de terminar a faculdade, porque depois, né, eu vou entrar aí na vida profissional, e eu queria ir voluntariar lá na África, em algum lugar da África, e eu queria ver isso. Ela falou, tá bom. Lá fui eu, arrumei um trabalho voluntário, eu já trabalhava numa organização que fazia intercâmbio entre jovens na área de desenvolvimento e também nas áreas empresariais. E aí, então, alguns amigos meus estavam indo fazer intercâmbio na Holanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e eu resolvi que eu queria ver a realidade da África. E aí eu fui, como o meu tema na época era empreendedorismo, eu fui trabalhar com empreendedorismo numa grande, grande favela do Quênia. Na época era a maior favela do mundo. É, e aí eu cheguei lá e fiquei bem chocada, assim, né? Eu acho que quando a gente fala de favela, vem a imagem das favelas do Brasil, né? E esquece isso, que não é nada disso. Era, assim, um lugar que era inacreditável que seres humanos estavam vivendo ali naquelas condições, sabe? Então, eu fiquei lá 2 meses somente, com outras pessoas de outros países, ensinando pequenas coisas de empreendedorismo, ajudando as pessoas dessa favela a começarem negócios, pequenos micronegócios, com um empréstimo de US$ 50, US$ 100, que para eles era muito dinheiro, né? Para que eles iniciassem seus micronegócios lá naquela favela. Eu tinha combinado com a minha orientadora de mestrado, ou de faculdade, né, de TCC, que eu faria minha pesquisa de conclusão de curso lá. Então, eu fui também me aprofundando nas conversas e nessa pesquisa. E em 2 meses, o resultado que eu vi é que aquelas pessoas que começaram com US$ 50 emprestado e uma atenção, né, uma mentoria de pessoas de fora, elas conseguiram começar seus negócios, e eram, assim, pequenos negócios mesmo, tipo vender sapato usado, vender batata assada, vender castanhas, como fala, amendoim torrado, eram coisas bem pequenas mesmo. Mas essas pessoas que estavam lá numa realidade completamente absurda, que dependiam de doação das Nações Unidas, né, para se alimentar e para alimentar os filhos, começaram a ganhar seu próprio dinheiro e começaram a fazer um bom uso desse dinheiro, em poucos dias, em poucas semanas, né? Então, na minha pesquisa, uma das coisas que eu me aprofundei foi o que que as pessoas faziam agora com essa renda. Elas iam de renda zero a renda de US$ 2, US$ 3, US$ 5 por dia. E o que que elas faziam com isso? Elas compravam sapatos para os filhos, porque para os filhos poderem usar a escola, eles precisam ir de sapato. E as crianças daquela favela que não têm sapato não podem ir para a escola. Então, o primeiro item que as pessoas faziam, compravam, consumiam quando começavam a gerar a própria renda, era comprar sapato para os filhos poderem ir para a escola. Entre, óbvio, né, melhorar a alimentação das crianças, dos filhos, da família, enfim. Mas aquilo me chocou muito, porque era uma favela em que não tinha censo, não tinha dados, né? Porque as pessoas nasciam ali sem registro e morriam ali, e eram jogadas no rio, eram enterradas ali mesmo. E era assim, era como se fosse um grande lixão, pensa aí a imagem de um lixão, pronto, era uma favela com cerca de 1 milhão de pessoas, que era uma estimativa na época. E, bom, eu fiquei 2 meses nesse lugar. Quando eu voltei para casa, eu faltava meu último semestre de administração. E eu tinha, antes de ir para a África, eu tinha o intuito de me tornar uma executiva né, de alguma multinacional, de alguma empresa global. Esse era o meu desejo na época. E quando eu voltei da África, eu falei, não é possível
eu vou ter com uma responsabilidade assim, eu não posso gastar a minha educação, a minha vida, tudo que eu vi simplesmente para gerar mais riqueza para os mais ricos e não fazer nada pelo que eu vi, pelas pessoas que estão ali, né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu tive tanto acesso à educação, eu preciso usar isso, o acesso que eu tive para fazer algo pelo mundo, né? Naquele momento eu tinha também uma ilusão de que eu ia salvar o mundo, né? Que eu era bem novinha. E aí eu falei, quer saber? Eu vou, ao invés de procurar agora um programa trainee, eu vou procurar uma organização humanitária, uma organização internacional para eu cometer o meu primeiro emprego. E assim foi. Enquanto eu fazia minha tese lá, minha dissertação de conclusão de curso, eu procurava vagas de trabalho em organismos internacionais. E como Deus quis, eu fui parar no dia que eu me formei, no dia da festa da minha formatura, no dia seguinte, de manhã me ligaram de uma organização das Nações Unidas, de uma agência das Nações Unidas que fica em Genebra, que chama International Trade Center. Me ligou, me entrevistou e me convidou para ir fazer um estágio, né, um traineeship lá. E lá fui eu, para a Europa, para Genebra, por um lugar onde todas as organizações internacionais têm pelo menos um escritório, então é um lugar assim, onde as questões humanitárias, onde as questões de desenvolvimento, onde as questões diplomáticas são tratadas, né? E lá fui eu. E eu fui trabalhar numa área que era sobre redução da pobreza. E eu fui trabalhar no programa de redução da pobreza através do comércio exterior e através do fortalecimento do turismo em lugares de extrema pobreza. E aquilo, obviamente, assim, me apaixonou, né? Ver que tinha tantos programas e tantas soluções, tantas coisas a se fazer e que realmente tinha pessoas e organizações fazendo isso, né? E ali eu comecei minha carreira, passei um tempo lá na Suíça, depois, pela mesma agência, eles me contrataram para eu ir trabalhar na Bahia, aqui no Brasil, porque eles tinham uma perna do programa aqui, um lugar também na beira da praia, no paraíso, onde os grandes hotéis se instalam e causam mais impacto, causavam, né? Muito impacto ambiental, mas também social para as comunidades que ali moravam, que passavam a viver numa pobreza ainda pior, porque as grandes empresas traziam seus próprios trabalhadores, se fechavam em grandes muros, e a população que antes vivia da pesca ali, nem isso agora tinha acesso. Então, foi assim que eu comecei a minha carreira. Depois de trabalhar para essa organização, eu fui trabalhar no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma organização humanitária que trabalha diretamente nos conflitos armados, diretamente na guerra, né? Antes de ontem, eu estava conversando como é que é o nome? No Instagram não tem o chat pessoal lá? O meu amigo que está trabalhando, ele está fazendo a entrega dos sequestrados para as famílias lá em Jerusalém e na faixa de Gaza, né? Então, ele faz isso. Ele é uma pessoa que trabalhou comigo no CCV aqui, na Cruz Vermelha Internacional, e hoje ele está lá. Ele trabalhou também lá na Crimeia, né? Como foi o outro conflito agora? Da Rússia. E agora ele tá justamente lá na faixa de Gaza, trabalhando justamente com as pessoas sequestradas. Então, na Cruz Vermelha, eu trabalhei também com isso, com pessoas desaparecidas. Eu trabalhei em presídios, onde tinha presos de guerra, presos de conflitos armados. Eu trabalhei em comunidades afetadas pela guerra entre, né, o Estado e forças armadas privadas, né? Eu vi muitas situações desumanas. E eu pude fazer ali um pouco, né? Pude fazer a minha parte, trabalhando em lugares onde eu imagino que aqui não sei quantas pessoas já tiveram experiências assim, mas esses são lugares que a maioria das pessoas não quer ir, ou que as pessoas não conhecem essas realidades, né? A gente vê a guerra lá pela televisão e a gente vê em números de milhares, né? Ah, milhares de mortos, milhares de feridos. E essa palavra milhares não significa nada, né? Mas quando você está numa zona de guerra, quando você está num campo de refugiado, quando você está num presídio com presos de guerra, é uma vida, uma pessoa que está lá, uma história que conta a história de uma família, que conta a história de uma comunidade, que conta a história de uma cidade, de um estado, de um país, de um conflito, né? E aquilo vai fazendo sentido. Você vai vendo as questões humanitárias
Até na Cruz Vermelha a gente ouvia muito isso, assim, uma vida importa. Se todo um esforço, um projeto, um avião, 20 pessoas forem levadas para outro país para salvar uma vida, isso vale, né? Então, são lugares que as pessoas não vão. E que a. E eu ainda vou chegar lá na bolsa, né? Como é que foi que eu cheguei no Rotary, mas o fato é que o perfil das pessoas que são escolhidas pelo Rotary, pela Fundação Rotária, que são selecionadas por vocês, que chegam a receber essa bolsa de estudos para ser ainda mais capacitadas, são as pessoas que vão. São as pessoas que deixam suas famílias e que vão, porque elas se importam tanto que elas abrem mão da vida delas, pelo menos por um tempo, né? Do conforto da casa delas, de estar perto das famílias dela, de estar num lugar de paz, para ir lá no conflito, para ir lá na pobreza, para ir lá no desastre, é, ajudar, né? Construir a paz, lidar com as diferentes situações. Eu botei uma curiosidade aqui, eu botei para falar. Na Cruz Vermelha, eu fui treinada para gerenciar cadáveres. Eu fiz um treinamento na Suíça e um treinamento no México, para que quando aconteça catástrofes, tenha pessoas prontas para lidar com milhares de cadáveres ao mesmo tempo. Porque é uma coisa que governos não sabem fazer. Quanto mais civis, pessoas comuns como nós que estamos aqui, né? Então, eu sei que tem uns pouquinhos minutos ainda, mas eu acho que o que eu queria dizer do fundamento, o fundamento é esse, é preparar pessoas, o Rotary encontrou uma maneira, né, para além do voluntariado que vocês fazem no dia a dia, eu sei que vocês vão nas comunidades, né, vocês vão nas escolas públicas, vocês vão nos hospitais, vocês vão nas ONGs, vocês vão nas comunidades, e isso é essencial, né, isso traz a paz para nossas cidades, porque são extremamente necessárias. A gente tem muita pobreza ao nosso redor, a gente tem muito conflito ao nosso redor, e vocês são embaixadores lá, né? E os bolsistas ProPaz são embaixadores em lugares mais difíceis, né? Em causas mais difíceis. Então, meus colegas de mestrado no Japão trabalhavam na Palestina, em Gaza, trabalhavam no Paquistão, no Afeganistão, em conflitos que a gente nem ouviu falar lá no Butão, é, em situações de não de conflito de guerra declarada, mas em situações de pobreza em tantos outros países, em tantos outros lugares que a gente nem ouve falar, em causas assim das mais diversas, né? Então, quando eu fui para minha bolsa fazer o meu mestrado no Japão, graças ao Rotary, a minha turma tinha oito, oito, oito bolsistas, né? Era cada um de um país mais diferente do outro, e cada um trabalhava com uma coisa mais absurda que o outro. Por exemplo, eu tinha duas colegas que trabalhavam com tráfico de pessoas, no resgate, com a mediação e resgate de mulheres traficadas, mulheres que foram escravas sexuais, né, em outros países. E como é que reintegra essas mulheres, né? Como é que dá dignidade? Então, são causas complexas, difíceis, e graças ao Rotary, pessoas como nós é, vão até um outro país receber estudo do mais alto nível, né? As universidades que a Bolsa Propaz acontece são as universidades mais tops que existem na área de desenvolvimento social, desenvolvimento, né? Tanto econômico quanto social, humanitário, de estudos sobre a paz. Esse ano, a Universidade do Japão, em 2023, a Universidade International Christian University, foi ranqueada como a melhor universidade privada dos Estados Unidos, ou do Japão, a melhor privada, né? Ela estava entre as 10 no geral, mas entre as privadas, ela é a número 1 esse ano, e ela sempre está ali, nas top, né? Então, é um estudo de excelência, pesquisa, professores do mundo inteiro, professores com essa visão, são pessoas, alunos do mundo inteiro, com essa visão de construir a paz. Por exemplo, no meio do mestrado, além dos estudos, da pesquisa, que assim, é um estudo muito sério, né? Mas, além disso, o Rotary proporciona uma coisa a mais, que assim, como se já não fosse bastante, né, um mestrado numa universidade top, o Rotary faz com que esses bolsistas vão fazer um estágio ou uma pesquisa num terceiro país, ou seja, eu não podia nem voltar para o Brasil, nem fazer esse estágio no Japão, eu tinha que ir para um terceiro país fazer a minha pesquisa ou o meu estágio. E lá fui eu para a Alemanha, eu fui trabalhar em Berlim, na época da minha bolsa, foi quando estava acontecendo um conflito na Síria. Então, eu fui trabalhar em campos de refugiados, na Alemanha, onde tinha uma multidão de sírios chegando, né? Foi num momento em que a Europa estava se fechando
os refugiados, porque tinha tanto refugiado, porém a Alemanha era o único país que estava recebendo em grandes quantidades, estava aberto. Então, lá fui eu, porque eu estava pesquisando sobre inovações na área social, e a Alemanha era quem estava, o país que estava, né, despontando aí em atender esses refugiados. E durante a bolsa, eu fui, além de todo o estudo, além desse estágio lá, o cachorro, além deita aqui, vai ficar latindo. Além disso tudo, os rotarianos lá são tão em torno da causa da paz que eles pagam do próprio bolso os clubes que são em torno da universidade, eles mentoram, né, eles recebem os jovens bolsistas, ajudam na moradia, a instalar, a conhecer, a fazer amigos, a fazer toda a burocracia da vida lá que é complicada, mas eles, além disso, eles põem dinheiro para que os bolsistas que chegam lá façam uma viagem a Hiroshima e conheçam sobreviventes da bomba de Hiroshima, conheçam a história. Então, eu pessoalmente, né, Chico, eu te mandei essa foto no dia, foi muito emocionante. Eu sentei para conversar com uma sobrevivente da bomba de Hiroshima, né, da maior tragédia que o humano já cometeu de propósito, né. Então, a visão que eu voltei foi ainda mais potente da visão que eu já tinha. Então, para sempre, eu trabalhei depois em outras organizações, eu estava trabalhando com política exterior na União Europeia agora, mas mesmo não diretamente numa organização, para sempre eu sou uma embaixadora da paz, embaixadora do Rotary, eu sei o valor do que o Rotary está fazendo. Porque todas essas pessoas, elas vão de novo a campo, elas voltam desse mestrado ainda com mais visão, ainda com mais comprometimento com a paz. E elas estão por todos os países, né? Elas vão formar novas famílias, novas organizações, novos projetos, novos empreendimentos que vão aí continuar cuidando da paz do nosso planeta, né? Então, é isso, é esse o fundamento, né? Para sempre eu sou uma embaixadora da paz e para sempre eu sou uma embaixadora do Rotary, grata para sempre pelo que eu vi, pelo que eu estudei, pela educação de alto nível que eu recebi, pelas pessoas que eu conheci lá, por tudo que eu carrego comigo daqui para frente, que como embaixadora eu vou levar a outras pessoas, como eu levei hoje para vocês aqui. Então, meu desejo é que mais pessoas do Brasil, do nosso distrito, aqui da nossa cidade, das nossas cidades, do Brasil, possam também ter essa visão, né? Possam também voltar e se tornar essas